Queridos irmãos e irmãs, feliz Páscoa. Apesar da tristeza do tempo presente, é Páscoa. Cristo ressuscita. É Ele quem nos dá a vida. Vida nova, vida plena, vida eterna. Quero saudar a Padre Zenilson, como costumeiramente faço, de coração agradecido pela sua acolhida, pela sua amizade, mas acima de tudo, pelo seu ministério, por você ser o padre que é. Muito obrigado. A liturgia de hoje brilha, resplandece, e este é o desafio de todos os padres, nestes tempos difíceis, permanecerem fiéis, com toda a beleza e o esplendor da liturgia. Igualmente saúdo a Padre Francisco, que realiza nesta paróquia, melhor, nesta cidade, um magnífico trabalho de assistência aos doentes, aos enfermos, aos moribundos. Muito obrigado. Deus seja louvado pelo seu ministério, por todo o bem que o Senhor faz a cada pessoa, da mais simples, mais humilde, até aquela outra mais abastada. Quero saudar os diáconos, o diácono Josivan, o diácono Jean Lucas. Em 8 anos de bispo, nunca um diácono proclamou o aleluia de forma tão solene como você fez hoje. Parabéns. Deixei o Padre Paulo Jorge para depois dos diáconos, para lhe dizer algo muito especial e muito importante. A sua presença hoje aqui não é apenas significativa, é profética. E vou lhe dizer o motivo. Nesses tempos de pandemia, as pessoas estão se habituando às lives, a uma comunicação virtual. Ela não substitui, ela não é a mesma coisa da presença, menos ainda é a mesma coisa da comunhão espiritual. Não é, não é e não é. A sua presença, portanto, Padre Paulo Jorge, traz não apenas a pastoral de comunicação da sua paróquia, para ser mais um canal, mas lhe traz. Você é presente, você faz unidade com a igreja, com o bispo, com seus irmãos no presbitério. Que gesto nobre, bonito e cheio de fé. Muito obrigado. Ontem nós éramos a igreja aos pés da cruz. Chorávamos a partida do Mestre. Vejam que fato paradoxal. Quando as pessoas morrem, nós celebramos uma missa, não em sua homenagem. Celebramos uma missa em sufrágio da sua alma. Aquele que morreu, na sexta-feira da paixão, não tem missa. Existe uma ação litúrgica da paixão do Senhor, exatamente porque Ele havia descido à mansão dos mortos. E hoje, o sábado de silêncio era exatamente para isto, para contemplarmos este artigo da nossa fé, do nosso símbolo apostólico em que dizemos, com fé, Ele desceu à mansão dos mortos. Isto é, Ele foi resgatar
todos aqueles que haviam morrido. Ele foi buscar nas profundezas todos aqueles que pelo pecado, no decorrer da história da humanidade, haviam se perdido. Desceu à mansão dos mortos. E pensar que todos nós, quando nascemos para a luz, não apenas a luz do mundo. Uma mulher grávida, quando realiza o seu parto, se diz, deu à luz. Mas não é apenas a luz do mundo, isso é muito pouco. Deu à luz a um novo ser humano, para que ele viva iluminado por Deus, para que ele chegue ao conhecimento e à contemplação daquele que é a luz do mundo. Eu sou Deus, eu sou a luz do mundo. Mas quando nós chegamos à luz deste mundo, contemplando a luz de Deus, através do nosso batismo, e por isso a vela que nossos pais e padrinhos recebem no dia do nosso batismo, por isso o círio pascal aceso na vigília de Páscoa. Apesar desta luz, nós somos também destinados a uma mansão, a mansão triste dos mortos. Mesmo que vivamos numa casa que seja qual uma palafita de uma favela, que seja um casebre da periferia, ou mesmo um palácio suntuoso, todos nós, quando nascemos, recebemos também de presente uma mansão. E não é uma mansão neste mundo, é uma mansão dos mortos. Embaixo da sepultura, todas as casas são iguais. Não existe diferença alguma. Não se diz que ali embaixo havia uma janela bonita, um tapete de luxo, ar-condicionado, isso ou mais aquilo. É uma mansão, igualzinha para todas as pessoas, independentemente da sua cor, do seu credo, da sua condição social, dos seus títulos. A mansão dos mortos é igual, por dentro e lá embaixo. É para esta mansão, é nesta mansão que o Cristo desce, repito, para nos resgatar. E é por isso então que a primeira leitura, serei muito breve no comentário aos textos bíblicos. Entretanto, alguns deles são importantíssimos. A primeira leitura, que nos falava da criação, era seguida de uma oração, após o Salmo, que dizia: por mais bonita que seja a criação, por maior que seja o esplendor das obras criadas, nada se compara, nada se iguala à obra da redenção. Isto é, se Cristo não tivesse morrido e ressuscitado, as paisagens deste mundo, a Amazônia, os oceanos, tudo quanto existe no universo ou neste planeta, pouco seria. Depois, numa das leituras subsequentes, passada a Páscoa dos judeus, a fé de Abraão e dos seus filhos,
Uma das orações dizia: ele veio exatamente para erguer o que estava decaído. Volto à primeira oração. Nada se compara em valor, em importância e em dignidade à obra da redenção. Sem a redenção, tudo o que foi criado perderia o seu valor. E é exatamente isso que nós estamos ainda vivendo. Pelo menos algumas pessoas recusando a obra da redenção. Enaltecemos a criação, o planeta Terra, nossa casa comum, lindo, poético. Mas de que adianta este planeta sujo, não de poluição, imundo pelo pecado do ser humano? E é exatamente isso que São Paulo, na última leitura, vem dizer. Ele veio reerguer o que estava caído. Ele veio recuperar, veio redimir, veio reconciliar tudo quanto, pelo pecado, havia nos afastado de Deus. Esse é o projeto de Jesus Cristo. Esta é a obra redentora do mundo, compendiada ou sintetizada de forma esplêndida por São Paulo. Restaurar todas as coisas em Cristo. Foi exatamente esse o lema do pontificado de São Pio X. Restaurar todas as coisas em Cristo. Quando pela nossa falta de fé, nós recusamos a amizade com Deus, não nos deixamos reconciliar com Ele, não queremos a amizade de Deus. Em plena Semana Santa, e não foi questão de oportunidades, todas as paróquias faziam as suas transmissões, as suas lives, mas o que o brasileiro estava mais interessado era em live de música sertaneja, em plena Semana Santa, recusando o que Deus nos propõe na cruz, na morte e na ressurreição do seu Filho Jesus Cristo. Uma humanidade que quer viver o ecologicamente correto, mas uma humanidade que ainda não se deu conta para a sua amizade com Deus. E dessa maneira, o pregador do Papa, na celebração de ontem na Basílica de São Pedro, o meu confrade, é bom quando a gente pode dizer isso, de alguém que tem o mesmo vínculo, ou pelo menos o mesmo hábito, de forma magistral, mas sobretudo de forma profundíssima, dizia: a humanidade, ou o ser humano, inebriado pela ilusão de onipotência, se deu conta de que é mortal, está com medo de um vírus invisível. Não temos mais medo de bombas atômicas ou nucleares. Nosso medo hoje é outro, é medo da morte. E o Frei Raniero dizia de forma tão profundamente simples, que tocava os corações no mundo inteiro, para dizer: deixe disso, acabe com isso, você não é Deus. Este foi o pecado dos nossos antepassados lá no Jardim do Éden, de querer ocupar o lugar de Deus, de comer o fruto proibido para se tornar igual a Deus. Este final de século XX, que a maioria de nós vivemos,
este início de século 21, não foi suficiente para o ser humano a eugenia, escolher sexo, escolher cor de cabelo, de olhos. Não foi suficiente apenas determinar quando a vida deveria nascer ou não através das pílulas abortivas. O início do século 21, estamos há 2 décadas deste novo século, é marcado pela eutanásia. Quantos países na Europa já determinaram em suas leis também a hora que um cidadão, uma pessoa humana, deve morrer? Nos colocamos no lugar de Deus para decidir a vida e a morte, para escolher traços do nosso ser e até para mudar o nosso ser. Agora é o momento de morrer. Morrer com Cristo, dizia Paulo na segunda leitura. Morrer para nascer. E o mundo precisa aprender a morrer para aprender a nascer de novo. Nascer para uma nova vida, nascer para Deus. Ontem, dizia, éramos a igreja aos pés da cruz, mas eram centenas de pessoas nas portas dos bancos em busca de R$600. Hoje, somos a igreja, ou éramos a igreja do silêncio. Mas nas portas de algumas lojas existiam filas para comprar o bendito chocolate. Porque alguns pensam que é melhor se arriscar ser contaminado por um vírus do que de deixar de levar o chocolate para casa. A que ponto vai? Qual é o grau de consciência do ser humano? Precisamos, de fato, morrer no sentido figurado, antes que a outra morte nos venha. Precisamos morrer para nascer, para viver de novo. E o batismo é esta morte. Aquele que morre para tantas coisas de um mundo que vive de pecado, para um mundo que escolhe o pecado como projeto de vida para o cidadão. Que contradição! A maior e mais importante agência sanitária ou agência de saúde do mundo, Organização Mundial da Saúde, defendendo a todos do coronavírus, mas no elenco, na lista de exceções ou daqueles serviços essenciais para se fazer no tempo de pandemia, está lá escrito. Entrem no site e confiram: aborto. Atividades essenciais no tempo de pandemia: matar crianças. Vejam a contradição, o paradoxo. É o mundo que ainda não se ajoelhou diante de Deus. É o mundo ainda da escuridão, o mundo que ainda não tem luz, o mundo que vive nas sombras da morte, o mundo que vive na escuridão do pecado, o mundo que vive não do isolamento social, mas no isolamento de um túmulo. Nós estamos esperando o amanhecer da humanidade. Que hino belíssimo, aquele de Páscoa que diz, e nós comentávamos esses dias: e quando amanhecer, o dia eterno
o dia é eterna plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. Foi este amanhecer que as mulheres vislumbraram nas suas vidas. Num domingo de manhã bem cedo, ao raiar do dia, naquele alvorecer, certamente cheio de pássaros, elas foram ao sepulcro e constataram que o Senhor havia ressuscitado. Foram correndo e contaram aos discípulos. É este amanhecer que nós tanto esperamos, o amanhecer da humanidade, mas da humanidade que acorda, que desperta, não mais para a luz de um novo dia, mas para a luz de Cristo. Amém, aleluia. Quero antes convidar aos padres, convidar também o coral. Hoje vocês vão me permitir cantar a capela para trazer aqui um canto de Páscoa em homenagem a Nossa Senhora. A minha vida toda inteira foi em conventos dedicados a Maria. E depois de 7 anos de bispo, tendo Santo Antônio como padroeiro, eu volto à casa da mãe. E quero cantar com vocês, e que vocês também me ajudem. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia. Rogai a Deus por nós, aleluia. Rogai a Deus, aleluia, aleluia. Ressuscitou, como disse, aleluia. Ressuscitou, como disse, aleluia. 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 Aleluia.